Fala galera, eu sou o Vini e hoje estamos aqui para mais um Papo Cabeça e dessa vez o tema é Ai, MJ. É animação missionária juvenil e eu tô aqui com... Júlia Cordeiro, Beatriz Alt, Giovana Campaner e Beatriz Montijo. E como vocês podem reparar, dessa vez estamos sem nosso querido entrevistador Rafael também, ele está operando as câmeras. Dá um oi aí, Rafa. Não tem como, né? Não tem, dá um... Apareceu? Aê! Então, hoje eu vou tocar o barco sozinho, mas ele tá aqui com a gente, tá? Então, meninas, obrigado por vocês terem topado participar, né? Por livre e espontânea pressão desse podcast. E eu gostaria de saber de vocês, né? Pode falar cada uma de uma vez sobre o que vocês esperavam, né? A Gi, perdão, só contextualizando, a Gi ela já foi, então ela já tinha essa experiência, mas pra Beatriz Montini, pra Beatriz Lopes e pra Júlia foi uma experiência nova. Então conta pra gente como que foi e primeiro, como que foi esse convite? Você esperava, não esperava? Conta um pouco pra gente, todo mundo. Bom, sobre esperar ou não esperar o convite, eu vou ser sincera porque eu já esperava, porque, tipo, a Gila comentava muito sobre a MJ. Daí, como era a gente que estava muito envolvida com a pastoral e tal, eu imaginava que ia ser a gente mesmo. E sobre como foi, gente, tipo, é um negócio muito difícil de falar, porque, inclusive, tem uma frase que fala que é só quem vive sabe. Só quem vive é MJ. Tipo, você tem que estar lá, porque palavras são um pouco para descrever, entendeu? Daí acho que não tem palavras que conseguem nomear o sentimento que eu tava sentindo, porque era uma coisa muito boa. Bia? Eu também acho que eu já esperava, por também estar muito envolvida na pastoral, na JS. Mas eu fui pra lá, eu ouvi as pessoas falando que mudava a pessoa, que era muito incrível. Mas você vai pra lá e você fica com medo de, tipo, e se não for assim? Uhum. E se eu não, tipo, não sentir isso? Mas realmente, é muito incrível. Sentiu tudo isso? Com certeza. Gi? Eu confesso que eu não esperava o convite. Tipo, porque eu já tinha ido no passado e eu tinha na cabeça, vou dar oportunidade pra outras pessoas. Só que aí você me chamou, eu comecei a chorar. Todo mundo viu a minha felicidade ali. Eu fiquei muito feliz de ter ido de novo. Gostei Como que foi bastante. essa segunda experiência? Foi legal, hein? Eu não gosto de comparar as MJs, porque cada MJ é de um jeito. Uhum. Então, tipo, comparar. Só me responde, foi tão bom quanto a primeira? Primeiro a gente tem um carinho especial, né? Não consigo comparar as duas foram muito boas. Justo. Bia? Eu já esperava, porque ano passado, quando a Gi voltou, ela falou que foi muito bom e que ela disse que a mãe dela viu que ela tinha mudado. Não pra ruim, pra melhor. Aí eu fui pra MJ com a esperança de que ia ser muito bom e que se não fosse bom, eu ia me decepcionar muito. Mas foi top, foi muito legal. Superou as expectativas? Eu tô meio assustada porque eu coloquei expectativa em todo mundo. E se fosse ruim, eu ia ficar muito mal. E escutar na cabeça depois, né? Graças a Deus foi bom. Mas e aí, Ju e Bia? Superou as expectativas também ou... Superou a expectativa. Tipo assim, foi bem o que você descreveu mesmo. Você falou assim, nos primeiros 2 dias você fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque a gente ia dormir meia-noite, acordava às 6 horas da manhã. E lembrando, só pra pessoa saber, é no período de férias, do recesso escolar, de 2 semanas. Então, Exato. enquanto a gente tá descansando em casa, elas estavam lá na missão. Daí, tipo, nos primeiros 2 dias eu fiquei assim, cara, eu tô muito cansada. Daí eu lembro que na atividade do negocinho de projeto de vida, que a gente escreveu uma carta pra gente, eu lembro que eu escrevi, eu espero que você tenha ficado mais animado e tal, tipo, conseguido socializar, porque era o meu principal foco, Uhum. era socializar com as pessoas. Porque tinha muita gente lá, eu falava assim, não, pelo amor de Deus, vamos fazer amizade, né? Daí eu consegui, tipo, lógico, não fiz amizade com 20 pessoas, mas fizemos um grupinho legal lá. Tem até um grupo no WhatsApp, inclusive. Até hoje? Nosso querido Guarapambé, Guarapuava e Cambé. É porque a gente só fez amizade assim com o povo de Guarapuava. Foram os mais... A gente foi bem Mas, seletivo. Que chamou a nossa atenção. E
conta um pouco de como foi lá. Tipo assim, a questão de o que vocês faziam, o que mais chamou a atenção de vocês. Destacam os pontos que para vocês fizeram mais diferença nessa MJ, nessa missão. Ah, me chamou muita atenção. Eu achei muito legal o fato de ter, tipo assim, pessoas de outros países lá com a gente. Isso eu achei muito legal. Eu acho que foi uma coisa que se destacou muito. E eu achava muito legal, assim, o momento que a gente saía pra rua, entendeu? O momento que Hum, sorteava lá as duplas e a gente saía pra rua. Sei lá, porque me dava uma ansiedade muito gostosa, entendeu? Sabe aquela ansiedade de coisa boa, não de coisa ruim? uhum, Aí eu ficava ansiosa, assim, daí a gente colocava, tipo, a camiseta e saía na rua, aquele grupo, assim. Eu achava muito bonito isso. Quando a gente ia pra missa, que de vez em quando a gente ia de a pé, né, pra missa que tinha aos arredores. Aí saiu o grupo inteiro, daí tinha carro que buzinava pra gente, que é uma coisa muito legal, né? uhum. Daí, tipo, com certeza foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, a diferença entre as pessoas, diferença entre sotaques Uhum. e essas partes que a gente saía pra rua. Blops. Ah, eu acho que tudo que a gente fazia no dia a dia meio que formava o conjunto do que era legal. Porque a gente acordava cedo e daí a gente ficava lá pelo instituto, que foi onde a gente dormia. E a gente fazia atividades de manhã lá, daí almoçava e à tarde ia pras visitas, né? A gente ia pros bairros e fazia visitas nas casas, lia a palavra, orava pelas pessoas. E daí Uhum. depois tinha missa à noite na mesma comunidade. E depois a gente voltava pro instituto. Eu acho que tudo isso fez com que, sabe, cada momentozinho fosse muito bom. G. Ai, calma que eu tô nervosa, gente. Ah, lá era tudo muito bom. Uma coisa que eu gostei demais foi o que a Júlia falou dos estrangeiros. Tinha 2 espanhóis, 2 da República do Congo e um indiano. Cara, eles fizeram a MJ. De verdade, se não tivesse eles, teria sido muito diferente. Com certeza. Outra coisa que marca muito, que todo mundo fala, é as visitas. Que, tipo, ai, o que você vive nas visitas, as histórias que você conta são muito boas. E eu acho que é o que mais marca. As pessoas, não só os estrangeiros, mas os coordenadores, as amizades, tudo. E as visitas, né? Chine. Eu acho que foi as visitas também e os estrangeiros, porque a gente fez amizade com os estrangeiros também. Em específico, o Tei, que é o indiano, e o Jaive, que é o espanhol. Eles foram muito legais com a gente, eles falavam super bem o português, só às vezes que tipo, não dava pra entender muito bem. E também as visitas, né? Que, nossa, é um momento muito mágico, porque realidades totalmente diferentes do que a gente vive aqui. São comunidades totalmente carentes, que estavam esperando a gente. E eu perguntei agora dos momentos que acontecia. Eu gostaria que vocês pensassem se teve um momento, pode ser durante a visita, já que todo mundo colocou as visitas. Se teve uma visita em específico que marcou vocês lá nessa missão, que vocês poderiam contar de forma breve. O que é que marcou, por quê, como que era, as pessoas, ali a realidade daquelas pessoas. Tá? Quem quiser começar. Eu vi que ela tava toda empolgada aqui já, pronta pra. Na visita, gente, assim, teve uma visita, tipo, todas foram muito legais. Uhum. Todas não, porque tinha umas pessoas que parece que tipo, recebia a gente mais por educação, assim, Aham. sabe? Só que as casas que a gente era recebido muito bem, a gente ficava, eu pelo menos ficava muito feliz, porque eu falava assim, cara, eles querem que a gente Esteja esteja aqui. aqui, Não tá entendeu? incomodando, atrapalhando. Exato, tipo, a gente não ficava com vergonha ou com alguma coisa, porque eles queriam a gente lá. Uhum. Daí teve uma visita em específico que a gente entrou na casa, tava um casal de velhinhos e a nora desse casal. Só que o filho deles não estavam lá. Daí, sabe quando você entra em algum lugar, daí parece que você sente um peso, assim, você Uhum. sente uma coisa pesada, falando, "Ixi, aqui tá feia a coisa." Daí a gente, entrou eu e minha dupla, daí no começo eles estavam, tipo assim, bem cara séria, assim, falando, tipo, que vocês querem colocar alguma prece? Daí, tipo, ficava quieta e tal. Só que daí, quando a gente leu a passagem, que a gente leu a passagem do Bom Pastor, que falava das ovelhas, a mulher, que era a esposa do cara que não tava lá, ela ficou com uma cara muito de choro. E ela ficou, tipo, com o olho cheio de água, assim. Daí eu sou o tipo de pessoa que se eu vejo alguém chorando, eu fico com vontade de chorar instantaneamente. Aham. Daí eu vi que ela tava com vontade de chorar. Eu falei assim, não, agora eu vou. Essa visita eu vou fazer com capricho
demais, assim. E daí eu fiz tudo, assim, que dava pra fazer, que tava lá no livrinho, né? E daí a mulher, ela decidiu começar a falar sobre o marido dela e tal. Daí no que ela começou a falar do marido dela, o casal de velhinhos também começou a se emocionar e tal. Daí, quando a gente tava quase indo embora, eu senti no meu coração assim, falei, gente, eu vou ter que abraçar essa mulher. Não, eu vou Uhum. ter que abraçar. Eu falei, eu posso te dar um abraço? Ela falou, pode e tal. Daí quando eu abracei ela se desmontou de chorar. Chorar. Tipo, abraçou forte, eu senti assim, molhando a minha camiseta. Eita. E daí eu falava assim, vai passar e tal. Daí eu segurando o choro, porque na minha cabeça eu não podia chorar, né? Uhum. Daí quando eu saí pra fora, eu dobrei a esquina assim, eu agachei no chão. Começou a chorar. Daí foi muito marcante. Essa em específico foi, Foi. foi incrível. Você viu um simples abraço faz a É, diferença. sabe? Tipo, eles estavam precisando. E eles disseram assim, que faziam 2 meses que eles estavam rezando muito por ele. Hum. Aí ele parou durante esse tempo. Daí, no que eles pararam de frequentar a igreja e ter toda aquela devoção, ele voltou. Voltou. Eles falaram, tipo, não, é muito especial eu receber vocês Mas e tal. aqui, Bia. Eu acho que no meu caso não teve nenhum em específico que marcou, mas eu acho que, exatamente como a Júlia falou, eu acho que todos aqueles que recebiam a gente muito bem e que rezavam com a gente, sabe? Que estavam ali pra orar mesmo, não apenas, tipo, receber e ouvir a gente falar, mas também participar, eu acho que foram todos muito, muito especiais. Ah, eu também não tive nenhuma que, tipo, me marcou, mas teve uma que era uma senhorinha que ela morava numa comunidade bem pobrezinha. E aí a gente bateu palma lá na hora. Ai, podem entrar, eu tava esperando por vocês, toda animada, toda empolgada, conversou um monte. Uma fofa. Teve uma casa também de uma evangélica, que a gente, tipo, ela meio com uma cara assim, e ela falou assim, não, mas Deus é o mesmo, ela aceitou, a gente entrou. Aí ela tava com uma carinha meio de choro. Gente, toda vez que alguém começa a chorar, eu fico nervosa. Porque eu não sei se eu abraço, se eu só fico A aqui. sua. Sim, Ah. porque cada pessoa é de um jeito, né? E o que E que você aí, fez? aí eu perguntei, você quer um abraço? Ela falou, eu quero. E ela começou a chorar, a gente não falou nada. Porque eu e minha dupla, a gente ficou muito nervoso. Uhum. Mas, foi muito bonito. É muito bonito de ver esses... Quando toca o coração da Das pessoa, sabe? pessoas. Ai, eu tive algumas que me marcaram, mas eu acho que foram 3 que me marcaram, mas 2 me marcaram não tão positivamente, porque eu e a minha dupla, a gente não foi muito, não nos receberam muito bem depois que a gente tinha terminado quase toda a oração, né? Mas eu vou falar da boa, porque foi a minha primeira que me marcou. Foi uma idosinha que nos atendeu, né? Ela tava sozinha em casa. Ela tava esperando a filha e o marido voltar, porque ela ia pra igreja, né? Ela tinha problema na coluna e nas pernas. Só que, nossa, na entrada da casa dela, pra ir pra cozinha, tinha um degrau extremamente alto. E por ela ter, tipo, problema, deve ser muito difícil, né? Uhum. Aí a gente fez a oração, né, tal. Aí ela começou a falar da vida dela, que os filhos dela não foram pro ramo da igreja, que ela disse que era muito bonito a gente tá fazendo esse trabalho, né, de evangelizar. E que ela sempre foi da igreja, mesmo sendo órfã, e passando de casa em casa, porque antigamente não era. Ela não ficava em uma casa só, ela ia pulando de casa em casa, né? Todo mundo cuidava dela. E ela tentou ensinar isso pros filhos dela, né? Pra ir pra igreja, só que não aconteceu. Aí foi a que mais me marcou, assim. Mas não, eu fico encantado, assim, de escutar vocês falando, porque eu já vivenciei bastante MJ, né? Praticamente aí 2 como jovem, 2 como coordenador. Então, eu já sou cobra criada e vendo vocês, né, escutando vocês falarem, me lembra também várias vezes que eu vivenciei as casas que eu passei, as pessoas que eh, eu conversei, que eu escutei. E é louco pensar que cada casa é uma história diferente, né?
Tipo assim, eu entro, eu conheço o mundo da pessoa, parece que naquele momento eu sou muito amigo dela, muito próximo, e quando eu sair da casa, tipo assim, eu sei que as vidas continuam uma da outra, mas eu fico aquele pensamento, pô, o que será que aconteceu com essa pessoa? Vocês não ficam com essa sensação? Tipo, pô, eu queria Uhum. saber, no caso da Júlia que Quer falou, voltar, né? pra ver o que aconteceu, será que deu certo, será que tá tudo certo, mesma coisa que a Bia comentou, então assim, eu fico com essa sensação de, tipo assim, pô, as pessoas são muito é muito da hora esse contato com as pessoas, ainda mais numa realidade que a gente não tem tanto contato. Porque a gente tá acostumado aqui, o quê? A gente estuda, né? Vocês estudam na escola particular. Uma realidade um pouco mais. Com uma condição financeira, por exemplo, melhor. E lá, totalmente ao contrário, né? Então a realidade, o que eles vivem é totalmente diferente. Então, quando a gente fala que a MJ ela muda a concepção de vida, aquilo que a gente acredita, não é mentira, não é baboseira. Realmente, por quê? Porque a gente tá acostumado com uma coisa e quando a gente fala, a gente toma um choque de realidade, um choque de cultura, tá? E como próxima pergunta, pegando um gancho nisso, eu gostaria de saber o que que mudou na vida de vocês, a MJ? O, vocês podem pegar assim o antes e o depois da MJ. Tinha uma coisa que mudou muito, uma coisa que vocês faziam antes ou que reclamavam muito, e depois vendo o que acontecia lá, vocês virou a chavinha na cabeça de vocês e falaram, pô, realmente eu devia agradecer mais, eu devia ser mais assim. O que que mudou? O que que fez a diferença pra vocês? Bom, assim, sabe aquela frase que fala assim que a gente deve falar o óbvio? Hum. Então, todo mundo aqui sabe que a gente tem uma condição de vida muito boa e que tem pessoas que estão longe de ter essa condição, muito longe. E daí, ir lá, já sabendo disso, foi como se estivesse afirmando o óbvio, entendeu? Uhum. Porque a gente teve contato direto com aquilo. Tipo, a gente não passou de carro na rua. A gente teve Hum. contato direto, entrou na casa. Pelo menos todas as visitas que eu fiz, as pessoas desabafaram um pouco de como era a vida e tal. Uhum. E é uma coisa assim que toca muito. E o que mudou em mim? Bom, acho que o que mudou em mim foi o fato de eu ver que as pessoas elas precisam muito de Deus, entendeu? Que as pessoas elas podem, às vezes você tá tão fraco que você não consegue nem procurar, entendeu? Só que quando Deus vem até você, porque a gente indo levando a palavra dele, era como se a gente fosse Deus indo até eles. E eu via como as pessoas ficavam. Tipo, algumas pessoas podiam ficar sorrindo, conversando, mas, sabe, via que tocava na nossa visita ali Uhum. e que ela falava assim: não, é Deus, tipo, recebeu. Muitas pessoas falavam assim: não, Deus enviou vocês aqui pra mim, muito bonito o que vocês estão fazendo. Vocês vieram num momento que eu tava precisando muito. Teve uma mulher que tinha uma pessoa fazendo, tipo, macumba na frente da casa dela, porque tinha acontecido alguma coisa. Daí fez umas coisas lá na casa dela, ela falou que ela tava querendo muito proteção. E daí acho que o que mudou em mim foi perceber o quanto as pessoas precisam de Deus, mas às vezes estão fracas para procurar, entendeu? Daí a Uhum. gente que tem que ir, a gente tem que ajudar e não deixar que as pessoas fiquem sozinhas, procurem sozinhas. E isso te motivou a procurar mais Deus? Acho que motivou sim, porque antes eu tava um pouco afastada. Lógico, tipo, não que eu deixei de acreditar, né? Mas tipo, eu tava um pouco afastada, não tava naquele negócio de ir todo domingo na missa e tal. Só que daí agora acho que eu converso mais com Deus, entendeu? É uma coisa que eu sempre fiz e que eu faço mais ainda agora é agradecer os pequenos momentos, sabe? Qualquer momento que eu acho muito bonito, que eu gosto, eu agradeço a nossa Deus, obrigada, porque você tá proporcionando isso. Uhum. Aí É o dom da vida, né? Agradecer Uhum. cada momento. Ups. Eu acho que esse contato que a gente teve com comunidades mais carentes e que tinham uma vida, uma condição de vida diferente da nossa também impactou muito, porque a gente, graças a Deus, a gente tem uma condição muito boa, que a gente consegue estudar num colégio particular. Mas a gente foi pra lá e até mesmo os próprios missionários não tinham essa mesma condição. E a gente indo na casa das pessoas, a gente via isso mais ainda, sabe? Mais escancarado. E eu acho que eu era uma pessoa que eu ouvia as pessoas reclamando de um monte de coisinhas, assim, e eu não ligava. Daí eu voltei da MJ, tipo, eu cheguei aqui, e daí eu ouvi um monte de gente reclamando de coisinhas, disso, de aquilo, daí eu fiquei assim, gente, por que ficar reclamando de tudo, sabe? A gente tem uma vida tão boa, graças a Deus, a gente tem condição de tanta coisa tão boa, e tipo, deixar coisas tão pequenas afetarem a gente, sabe? Pra deixar a gente mal.
Eu acho que foi muito isso. Eu, tipo, me conectei mais com Deus. A gente teve missa todos os dias lá. Então, acho que isso também mudou muito. Que agora me faz ter mais vontade de sair, de rezar e de conversar com Deus. Ah, eu acho que uma coisa que me pega muito é que, tipo, eu tenho meio que. O meu futuro eu quero que seja, tipo, bom. Eu quero passar numa faculdade, eu quero ter minha casa, quero ter meus filhos. E eu vejo que a MJ é um jeito de eu fazer isso. Minha família sempre teve costume de ir pra igreja, de todo domingo, bonitinho. Meus pais participam de um grupo de oração. Então sempre fui meio ligada. Só que, cara, ai, são coisinhas, sabe? Que acontece lá. Tipo, uma coisa que não foi nem tanto na MJ, mas foi da Júlia. Ela me ensinou a agradecer por tudo. Toda noite antes de dormir, eu rezo e eu agradeço por tudo. Tipo assim, foi um arroz com feijão que eu comi no dia, mas eu tenho, e tem gente que não tem. Eu tenho que agradecer porque eu tenho. E, tipo, eu fico refletindo muito isso e colocando situações que eu vivi. E... Uhum. Ah, tipo. eu não- É bonito, eu gosto. Fez Legal. diferença pra você Fez. também. Eu acho que me ajudou a ser mais grata. Porque quando a gente tava lá no MJ, nossa, perto dos últimos dias, a gente foi pra uma comunidade muito carente. Muito carente. Que, tipo, as casas eram totalmente diferentes do que a gente vê. É muito diferente. E também agradecer sobre coisas pequenas. Por exemplo, banho quente. Banho com água quente. Que no primeiro dia foi o que eu não tive. Eu tava frio e eu tive que tomar banho na água gelada. Não foi legal. Não foi legal. Aí eu voltei pra casa. Nossa, eu demorei tanto no banho, porque, ai, a água tava muito boa. Aí foi um agradecimento que me tocou, né? E também do alimento que a gente comia lá. Tinha gente que não gostava de tomar café com leite, né? Ou só café, ou só leite, por exemplo. E toma leite com Nescau. Por exemplo, a Bia, ela não gosta de leite puro, né? Eu acho. E nem tomava café com leite. Não, café com leite a gente leite. fica aprendendo a tomar lá. Mas tomava com Nescau. Uhum. Aí ela disse que ela voltou e começou a tomar mais café com leite. Mas eu acho que é isso. Isso é Agradecer mais. as pequenas coisas. E vocês iriam novamente? Com certeza. Dia a terceira vez, meninas a segunda Eu vez. já vou avisando que ano que vem é meu terceirão, meu último ano, eu quero viver da forma Se eu não for chamada, eu juro por Deus que eu posso até disfarçar, mas saiba que eu vou estar chateada. com você. Ó, só pra Viver, deixar. viver de forma intensa, contando ir na MJ. Com certeza, exatamente. Tipo, porque, pra você ter uma noção, tem o Fest, né? Daí o Fest eu já coloquei na minha cabeça que eu vou 2 vezes. Entendeu? Porque a menina lá foi 2 vezes. Pra mim, assim, se eu vejo uma pessoa fazendo, eu também tenho direito de fazer. Daí ela foi 2 vezes, então eu vou 2 vezes. E daí, pra você ter uma noção quanto eu tô agoniada com o ano que vem, porque é meu último ano, eu tava pensando assim, não, acho que esse ano eu não vou no Fest. Daí o Vinícius me chama ano que vem. Bem, Eu vou economizar as minhas idas Vidas. pro Fest. Vou deixar de ir nesse ano pra ir ano que vem. Desse ano, deixa quieto. Esse ano a gente... talvez não Talvez teremos a não. nossa presença lá. Exato. Só pra deixar claro que eu prometi pra meio mundo de missionário lá que eu ia voltar ano que vem, tá bom? Mas Então, mais de 2 vezes, Gi, infelizmente. pode, cara. Que quarta Pode, MJ lá? Tem. Mas é regra aqui de Cambé agora. Você tá indo demais, Gi. Tá inventando muito. Você Eu vou de foi 2 vezes, coordenadora, não tem Vinícius? problema não. Eu fui 4 vezes, né? 2 como missionário, 2 como coordenador. Eu vou de coordenadora ano que vem, não tem problema não. Tem que ser mais 18. Não precisa. Não vai poder. O que faz com o vídeo? Curti. Curte, Bia. Comenta. Segue. Compartilha. Compartilha e vem pra a JS, JS. tá? Do 6º ensino médio. É nóis. Beijos. Todo mundo da Bill. É nóis. Até mais.